É com muita alegria que eu quero cumprimentar você que está acompanhando o nosso canal. Aqui é o pastor Edmarcos. Hoje eu quero falar um pouquinho da lição, porque nesse domingo é Páscoa e nós vamos ter a lição muito importante que vai começar o novo trimestre. A lição de número 1 do segundo trimestre, dia 4 de abril. E eu estava aqui vendo, analisando, pensando e estudando. E chegamos então à conclusão de poder conversar um pouco com você sobre essa lição. O título é E deu dons aos homens. Está baseado em Efésios capítulo 4, eu vou ler aqui para que você possa acompanhar. Efésios 4:8 diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Veja só, então, o que Jesus fez. A verdade prática diz: os dons são dádiva divina para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscar. Primeiro ponto, eu quero falar sobre o nosso olhar para o textuário dessa lição. O textuário dessa lição vai falar muito bem sobre algo que para nós é muito claro, mas pouco discutido. Ele diz, pelo que diz, Paulo está falando, subiu ao alto e levou cativo o cativeiro. O que quer dizer isso? Porque depois desta fase, deste evento, é que então Jesus deu dons aos homens. Até então, esses dons eram restritos. E levar cativo foi quando aconteceu bem exatamente na Sexta-feira Santa, quando ele foi crucificado. Ele desceu a profundezas e pegou o cativeiro, e levou, e entrou. Ou seja, os salvos estavam no seio de Abraão e os perdidos no Seol. Ficava muito perto. O que separava, que você vê na parábola do rico e do Lázaro, era só um abismo. E quando Jesus está no meio da cruz de duas outras pessoas que estão sendo também acusados de morte pelos seus delitos, então agora um deles se arrepende e fala: estarás comigo hoje no paraíso. Ele está levando cativo os que estavam nesse cativeiro do Seol, que estava ainda sob o domínio, porque ele foi lá e pegou a chave do inferno e da morte, estava sob o domínio de Satanás. Ele pega cativo, o cativeiro, e leva para o paraíso. Depois desta fase, então nós vamos ver então ele deu dons aos homens. E que dons são esses? O que nós vamos ver sobre tudo isso? Existem vários dons e foram divididos os dons conforme Romanos 12, conforme Coríntios 12. Fala sobre 9 dons, outro fala sobre 8, outro fala sobre 7. Quantos dons são? Já vou lhe falar daqui a pouquinho. Mas estamos dentro de uma lição que fala sobre dons espirituais. E interagindo com você, os dons espirituais, ministeriais e de serviços e dons naturais que estão divididos. E Paulo vai falar isso dependendo para a igreja que ele escreveu. Se ele escreve para Coríntios, ele fala: vocês estão desorganizados, tem 9 dons. Pode ter 10, pode ter 11, pode ter 12. Ou mais. Quanto o Espírito Santo, ou quanto ele quiser dar, e quanto o Espírito Santo quiser lhe usar. Paulo deixou escrito esses 9. E você diz, tem mais? Tem, porque tem o dom de serviço, que tem os dons naturais. Por exemplo, o dom natural
é um dom que a pessoa tem de cantar, por exemplo. Ele vai cantar, ele pode estar cantando num espetáculo, não está louvando a Deus, lá fora, nunca conheceu Jesus, nunca aceitou Jesus, nunca foi crente, nunca foi valorizado, nunca valorizou a sua voz para adorar a Deus, mas tem um dom natural de cantar, é um cantor. Um músico, ele toca muito bem, mas vai tocar num bailão, vai tocar no carnaval, vai tocar sei lá onde, que não é para Deus, não é para Jesus, não é para adorar a Ele, né? Numa situação dessa, e ele nunca viu falar nem de Jesus, mas ele tem um dom de tocar, é um dom natural, ele nasceu com isso. Agora, o Espírito Santo, Jesus, depois desse evento, que nós vamos ver, ele começa a distribuir dons. O dom de Deus dispensado à igreja tem só um propósito, e é para proclamar o evangelho. Fora disso, não é para engrandecer ninguém, não é para exaltar ninguém, e não é para deixar ninguém mais importante do que outros. E todos esses dons, ele vai falar sobre a unidade da fé. É para estar mais próximo de Jesus. E quando nós olhamos uma situação bem semelhantes, os dons da Bíblia, por exemplo, no Antigo Testamento, nós vamos ver que no Antigo Testamento tem o mesmo significado do Novo Testamento. Porém, no Antigo Testamento vai falar de dádivas, vai falar de dar. Significa, dom é dar, né? E isso é interessante, porque nós vamos receber dons divinos concedidos pelo Senhor Jesus, que lá no Antigo Testamento era só peculiar para os reis, sacerdotes, profetas e alguns outros escolhidos por Deus. Mas todos os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus, como na Nova Aliança, no Novo Testamento. Esse sentido agora é para todos. Todos podem receber. Todos os crentes têm o acesso e o direito de receber através de Jesus Cristo. Então você pode ficar tranquilo que você tem acesso a todos os dons. Só pedir, ele tem para dar. Ele vai dar. Vai dar para quem? Para quem pedir. Mas para que objetivo? Para que você seja útil na casa de Deus. Veja só que 1 Coríntios 12 fala de 9 dons. 12:28 fala de 8 dons. E 1 Coríntios 12, 29 e 30 fala de 7 dons. E isso tem alguma coisa? Tem. O que são os dons espirituais e ministeriais? Primeiro, por que tem essa diferença de dons? Porque cada carta vai tratar de organizar o que está desorganizado. Lá em Coríntios tinha mais problemas em relação ao uso dos dons espirituais, ministeriais e de serviço, por isso que Paulo precisou ampliar mais esse conceito de dons. Os dons de serviços espirituais e ministeriais, dons relacionados a serviço cristão, Romanos 12, vai falar do quê? Paulo vai falar do ofício, por exemplo, diácono, repartir, presidir, exercer misericórdia e assim por diante, são os dons de ministério. E isso é uma ação que nós vamos fazer em prol do nosso próximo. Já quando nós vamos falar de outros dons, nós vamos ver que nós precisamos conhecer também que tem os dons espirituais, que é da sabedoria, da ciência e assim por diante. E quando nós vamos ver isso, a gente fica impressionado de poder ver e analisar e poder constituir os dons espirituais de uma forma mais ampla. Por exemplo, a palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento, interpretação de língua, variedade de língua, e assim vai produzindo e é uma bênção de Deus. Quando nós olhamos para esse contexto geral, nós vamos ver que Paulo começa a organizar a igreja de Corinto. Isso nos deixa muito felizes, porque é um ensinamento também para nós, a nossa igreja de hoje.
E ainda, acerca dos dons ministeriais, ou dos ministérios de capacitar o povo de Deus para o serviço cristão e promover o crescimento da igreja local. E terceiro, de desenvolver a vida espiritual de cada um dos seus discípulos. Então não fique de fora dos dons, entre nos dons, entre para pedir, entre para receber. Então, mas por que pedir? O próprio escritor Lucas 19:13 diz: negociais até que eu venha. Negociar é isso, é pedir. Não é que você vai negociar com Deus e Deus vai te dar um dom, Jesus vai te dar um dom, porque você é merecedor. Não, esqueça isso. Ele só vai te dar dom porque Ele vai te usar para o bem da igreja de forma geral, do corpo de Cristo. Os dons, aí começou lá, quais são os dons mais importantes? É porque eu vou pedir o dom de profecia, eu queria o dom de revelação. Qual que é o mais importante? Se a Bíblia fala sobre a importância dos dons. E impressionante, é uma defesa errônea do sensacionista que fala que os dons foi só para o primeiro século. Não, existe hoje também. A palavra de Deus é a grande profecia de hoje. E você pode fazer parte disso, somente ler para poder ter uma profecia que vai de encontro com a tua vida. E o que é que nós vamos ver aqui? Todos os dons vêm diretamente de Deus. O melhor de servir a igreja de Cristo. Ou seja, achar que um é maior que o outro é estar desapercebido quanto aquele que comanda todos os dons, que é o Espírito Santo. E talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons para que adequar a situação que havia em Corinto. Pois, quando nós vamos acompanhar a lista dos dons, ele vai diretamente para corrigir alguns problemas que tinha lá. Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por mérito pessoal. Não é porque quem ora mais, quem ora menos, quem canta mais, quem canta menos, quem é dizimista ou não é. Não é nada disso. Os dons ele dá para quem ele quer. E, portanto, se você receber um dom, não use para que você seja orgulhoso, que você seja exaltado por isso, porque isso é pecado. E você está pecando usando o nome de Deus, usando dons que Deus te deu, e quando Ele te dá um presente, Ele não pega de volta. Isso também não quer dizer que a pessoa que tem um dom de profecia, por exemplo, é salvo. Não. Isso quer dizer que quem tem dons tem que preservar, guardar e cuidar dele como se cuida de um presente, para que não venha extraviar, perder ou coisa parecida. E a salvação? Salvação é um ato totalmente independente. Pode ser que tenha todos os dons e perder a salvação. Por isso Paulo diz para Timóteo, olha, cuida de ti mesmo. Você vai ganhar muito e perder a sua alma. Então, cuidado. Deus tem o prazer de dar. E o estudo dos dons espirituais começa nesse domingo e vai aí até junho. E eu gostaria que você fosse à Escola Bíblica Dominical, participasse, perguntasse, tirasse todas as suas dúvidas. O estudo dos dons de Deus aos homens, que Ele deu os dons para os homens, nos apresenta recursos pelos quais nós podemos servir o Senhor e servir a igreja e servir e ajudar os obreiros, ajudar a obra de Cristo. E esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia lugar nenhum e nem um versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Pelo contrário, o Espírito Santo está pronto e está à nossa disposição, e Ele quer, de uma forma multiforme da graça de Deus, dispensar esses instrumentos espirituais para todos aqueles que estão firmes na fé. Jesus subiu ao céu, levou cativo o cativeiro e distribuiu dons. E você pode estar perguntando, pastor, no Novo Testamento, os dons agora é para todos?
todos os crentes. E no antigo? O antigo não, era só para o rei, sacerdotes e profetas. Então nós estamos na graça. E na graça é importante. Importante porque eu e você podemos alcançar todos os dons. E, quem sabe, você está perguntando assim, quais são os dons? A palavra da sabedoria, a palavra da ciência. Fé é um dom. Veja só. Então, dom de curar, operar maravilhas, profecia, dom de discernir espírito, variedade de língua, interpretar línguas. Olha que maravilha. Deixa Deus te usar. Peça e Deus vai te usar. Vamos para a escola para nós aprender. A escola bíblica dominical é sempre aos domingos e todas as Assembleias de Deus às 9 horas da manhã. E você pode participar, aprender e estar junto, viu? Estar junto com os outros alunos para poder tirar as suas dúvidas sobre os dons espirituais. Aproveita agora, é nesse trimestre. Um abraço, que Deus te abençoe. Amém.